Em 2021, com 1.572 sensores instalados, atingimos a marca de mais de 110 milhões de análises de medições. Essa experiência motivou-nos à criação de uma nova funcionalidade em nosso sistema, a geração de relatório analítico simplificado. As informações obtidas desse relatório são incorporadas aos algoritmos de IA do sistema. Em máquinas de uso contínuo e pouca variância de carga, o gráfico de acompanhamento de vibração tem o perfil abaixo. Uma avaria detectada faz com que a curva de previsibilidade entre em decréscimo, gerando alarmes contínuos para a manutenção. Um novo desafio é observado. A máquina do cliente apresenta uma anomalia gerando uma condição de alarme. No próximo turno, em condição de uso no leve, o sinal anômalo poderia não ser detectado, indicando o funcionamento nominal da máquina. Tal situação poderia confundir o mantenedor, a máquina ficou boa? Na realidade, a anomalia existe e é necessária uma avaliação. Sua causa é devido a um fator externo ou da própria máquina? O relatório de falha incorpora este comportamento à IA do sistema. Nós temos o registro de ocorrência de alarmes. Dando um duplo clique no mesmo, a ocorrência abre uma janela para um breve relato da mesma. A lista de ocorrências e ações ficam armazenadas e são incorporadas pela IA nas próximas análises de previsibilidade de falha. E como é que é a habilitação dessa nova funcionalidade? Na tela principal, clicar o botão Taxas de leitura e configuração de e-mail. Na tela de configuração, habilitar a exigência de relatório de falha e salvar o setup. Na tela principal, aparecerá a informação da função ativada ou não, logo acima da lista de previsibilidade de falha. Função ativada, a IA incorpora, além do que já faz, as informações de manutenção. Quando a função não é ativada, a IA continua a tratar com histórico, CEP, lógica fuzzy, etc., todos os sinais. A diferença vai aparecer aqui, nesse texto, liberação de alarmes mediante relatório de análise. Desta forma, evitamos a ocorrência de melhoria na máquina por conta da alteração do modo de uso. Quando a função está inativa, o histórico pode oscilar quando a máquina muda de condição. Quando a função está ativa, ela vai requerer a ação de reconhecimento de falha. Essa nova funcionalidade nos permite a elaboração de diagnósticos mais precisos. O objetivo do relatório é ser rápido e sucinto. Por isso, apresenta opções de relatos que podem ser selecionados para agilizar seu uso. No evento gerador de alarme, trata-se de uma breve descrição da causa que possa ter gerado a alteração dos sinais de vibração da máquina. Instalação nova ou alterada. Em instalações novas, os alarmes são comuns nos primeiros dias devido à formação incipiente da curva de aprendizado. Intervenção no equipamento. Caso haja ação na máquina, como uma manutenção ou movimentação, isso pode ser a causa da geração do alarme. Intervenção próxima ao equipamento. É possível que uma ação de movimentação próxima, por exemplo, instalação da máquina, ao equipamento, venha causar trepidação e alteração da vibração medida. Alteração da forma de operação. Se houver alteração dos parâmetros de uso da máquina, pode ser que afete os sinais de vibração da biblioteca, como por exemplo, alteração da carga ou de produto. E evento não listado. Caso haja algum evento gerador de vibração não listado acima,
Na tela do relatório temos um campo de digitação para a descrição da causa, como por exemplo, correia solta, base quebrada, etc. As ações executadas pelo usuário. Aqui temos uma lista de ações recomendadas por ocasião de uma inspeção feita pelo mantenedor. No próximo item, liberação, veremos os comandos que darão direção ao algoritmo de IA. Equipamento inspecionado sem avarias identificadas. Nesse breve relato, o mantenedor pode ver que, apesar de ter causas de variação da vibração, o equipamento não foi comprometido. Não foi possível fazer inspeção no equipamento. Neste relato, o mantenedor não teve acesso ao equipamento. A causa pode ser detalhada no campo para digitação na tela. Identificado o problema e corrigido. Caso a fonte da alteração do sinal seja identificada e corrigida, como uma correia solta, por exemplo, essa indicação atesta que a máquina voltou à condição nominal. E outra ação não listada, descrição em informação adicional. Neste caso, o mantenedor pode detalhar a ação executada na máquina no campo de digitação. Liberação de alarmes, curva de padrões. Aqui, na liberação, temos comandos que darão direção ao algoritmo de IA. Liberar avisos de alarmes e manter curvas de padrões. Esta opção libera os alarmes das faixas amarelo, laranja e vermelho de volta para o verde, que é a situação nominal, e mantém na memória as curvas de aprendizado da IA. Aplicar quando a causa da variação da vibração for externa e estiver sido sanada. Liberar avisos de alarmes e fazer nova curva de padrões. Esta opção libera os alarmes das faixas amarelo, laranja e vermelho de volta para o verde, que é a situação nominal, e reinicia, para grandeza medida, as memórias das curvas de aprendizado da IA, ou seja, reinicia os padrões para esse sinal. Aplicar quando a causa da variação da vibração for devido a uma nova condição de funcionamento da máquina, como por exemplo a alteração de uma caixa de redução ou nova posição operacional. E não liberar alarmes e manter curva de padrões. Esta opção, os avisos de alarmes das faixas amarelo, laranja e vermelho não se alteram e não há alteração nenhuma na rotina de IA. Aplicar essa condição para dar conhecimento da situação quando eu tenho a intenção de fazer uma inspeção posterior. Por exemplo, de manhã eu reconheço esse problema, mas à tarde ou daqui a algumas horas eu vou fazer uma análise mais profunda com o meu supervisor. Muito obrigado pela disposição, pela participação e nos colocamos à disposição para maiores informações. Eu sou o professor Paulo Soares, da HAL 9000.